Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e nos abençoe. A Israel, ao período que Jesus esteve conosco trazendo a mensagem do seu Evangelho, era um grande mosaico de diversas e pequeninas cidades, onde encontrávamos Nazaré, Genezaré, a Galileia, região das pessoas simples e humildes, dos pescadores sem projeção social, a Judéia, que ficava localizada em um lado oposto, conhecida e caracterizada pelo símbolo do saber, dos escribas, dos sacerdotes, dos doutores da lei. E dentre essas pequenas vilas e essas tão diversificadas culturas que ali se encerravam naquela terra áspera, havia uma cidade especial que foi levada à descrição do Evangelho por um símbolo que ficou marcado pelo processo de individuação e pelo processo de desenvolvimento psicológico de uma mulher que entrou para a história conhecida como Maria de Magdala. De Magdala em homenagem à cidade em que ela passou a habitar. Magdala era uma cidade sui generis. Era uma cidade noturna. Era uma cidade transitória, onde pessoas de diversas regiões, não só de Israel, mas de outros países, ali se achegavam para buscar o desfastio das diversões perturbadoras que ali se encontravam instaladas naquela cultura que vinha sendo alimentada por longos períodos. A cidade era povoada de mercadores, de comerciantes. Os escribas já haviam começado a destronar a consciência mítica com a escrita, a tradição oral. O dinheiro havia dessacralizado o comércio. E então as moedas circulavam nas mãos dos cambistas, das casas de câmbio, porque como era uma região transitória, haviam moedas de diversos países, de diversos locais, e que o comércio fervia, não só trocando mercadorias, mas também ao mesmo tempo promovendo o comércio da sexualidade, da perturbação e do ócio, como nos encontramos hoje nas grandes cidades da atualidade. E lá dentre as grandes mansões de luxo, onde ocorriam as orgias, os encontros sexuais, as perturbações de toda a natureza, em exaltação ao Deus dos instintos, aos deuses da perturbação que enjaulam a alma humana, nos primeiros estágios do primitivismo animal, ali nós encontrávamos as grandes mansões ornamentadas de mármore, mas que por dentro podiam-se haver os sussurros e os gemidos dos sofrimentos humanos. Era um momento em que podiam se encontrar as almas transviadas, tomadas por dolorosas obsessões, por dolorosas tramas espirituais, que já vinham se arrastando por diversas encarnações, e que ali formavam uma psicosfera perturbadora, e que aqueles ali que se adentravam deveriam ter grande fortaleza de alma para não serem seduzidos pelas perturbações do instinto, onde ali se encontravam. E dentre todas aquelas grandes mansões que convidavam ao sexo e à orgia, ao meretrício de luxo, ao desequilíbrio que se viciava a alma humana, havia uma mansão especial. Uma mansão famigerada, porque ela era cuidada. Lá vivia, na sua intimidade, Maria, a Maria de Magdala. Maria, tantas vezes, recebia no núcleo da intimidade de sua casa pessoas importantes. Eram militares de alto calão, pessoas de destaque, que vinham de diversas terras para ter uma noite com ela. Era uma mulher de uma beleza extraordinária, jovem, ainda vertendo o licor da juventude nas veias das emoções, onde experimentava o mosto, a ressaca ensandecida,
do meretrício em razão dos conflitos psicológicos em que estagiava, ela recebia e era comparsa da noite. Ela era filha da madrugada. E tantas vezes em sua mansão que ela conquistara pela vida infeliz, ela recebia pessoas importantes. Ela recebia aquelas personalidades que eram o destaque da vez, políticos, governadores, grandes príncipes, militares, aqueles todos que ali procuravam o seu lar, a sua residência, para mais tarde se ufanarem de terem passado a noite com a rainha da noite, Maria de Magdala. A sua casa era belíssima, e embora a grande beleza ornamentada para fora, era extremamente vazia por dentro. Os mármores gregos, a arquitetura grega, as grandes colunas, o jardim ornamentado pelas diversas espécies de flores que caracterizavam a natureza daquela região, o grande quintal que ficava e antecedia a grande praia de areia branca que dava às margens do lago, onde ali era separado pela grande porta de carvalho pesado, onde havia apenas um postigo e alguns mastins que logo atrás do muro garantiam a sua segurança e a segurança daqueles que buscavam os prazeres e os perfumes das ilusões na intimidade da sua residência. Maria tinha uma psicologia estranha. Ela era conhecida como louca. Muitos diziam que ela era obsidiada. Ela era influenciada por vários espíritos que a perturbavam em um estado de compulsão, de perturbação. Ela tinha crises psicológicas profundas. E nas noites em que ela mandava cerrar as portas e que ela dizia que não recebia ninguém, ela se embotava em uma crise psicológica, em um transtorno perturbador e caía na sua melancolia profunda, tomada a mente pelo fogaréu das obsessões. As casas daquele período privilegiavam tantas vezes a luz natural, em razão da escassez da luz elétrica, os tocheiros, as velas, os grandes recipientes que queimavam as ervas, os incensos. A sua casa era ornamentada e tantas vezes ela, sob o leito de tecidos caros, de sedas importadas, ela deitava tomada pelas obsessões e sob a luz da lua, ela deixava as carnes doridas, o coração abatido, sozinha, guardada na solidão, porque esse é o resultado da vivência do instinto em desequilíbrio. Ela caía na solidão e experimentava os castigos da culpa e do remorso, do qual não conseguia sair. Ela ansiava um amor, queria um companheiro que lhe estivesse ao lado, carinho, algo que lhe extravasasse a adrenalina da sexualidade, alguém que lhe tocasse além do fervor da fisiologia e que fosse mergulhar na sua afetividade de abandono e que lhe trouxesse uma presença afetiva da real, em oposição àquela vida de ganhos e desequilíbrios. Ela ansiava o amor, mas era um amor sofrido. Ela, na sua psicologia destrutiva, ela se via infeliz, não se via digna desse amor, por ser meretriz. Esse ponto da vida de Maria é fundamental para o entendimento da psicologia humana. Todos nós temos uma imagem de Deus nas nossas fantasias, na nossa imaginação. E quando nós erramos, nós nos relacionamos com a imagem pessoal desse Deus que habita em nós e nos sentimos culpados ou libertos por esse Deus que só existe dentro de nós. A isso a psicologia chamou do self, o Deus, o Cristo interno ou os complexos psicológicos. E quando erramos, nos sentimos punidos por esse lado divino
e tantas vezes cruel que nos abate, é que nós mesmos sendo espíritas, nos sentimos no tacão do pecado como nos dias de ontem, esquecendo que a lei é de causa e efeito e não de um pecado irreversível. E Maria de Magdala experimentava um Deus que jamais iria lhe perdoar dos seus desvarios. Ela era vítima do destino da própria alma, presa ao próprio conflito perturbador. E a sociedade lhe via assim como uma mulher endemoniada. Ela trazia na alma castigada por duras obsessões. E em razão da sua história de vida, caiu no meretrício para tentar fazer a vida presa nos próprios conflitos. Ela trazia a casa rodeada de luxúria, de bens materiais, todos conquistados pela vida de desequilíbrio. O quarto era de tecidos raros, vindos das diversas terras, perfumes, vasilhames de alabastro, móveis de mogno, moedas vindas de regiões desconhecidas, escravos contratados de diversas terras. Ela tinha tudo o que a vaidade diz produzir felicidade, como nos ensina Amélia Rodrigues. Ela tinha tudo, menos a paz. Ela tinha tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não tinha a paz que o mundo nunca nos dá, porque as coisas materiais frias, na compulsão da participação mística das aquisições das coisas, jamais nutrem a alma na profundidade que a alma merece. Até que certa noite, uma daquelas noites em que ela estava tomada pelas obsessões, tantas vezes nessas noites, ela, como tinha o coração inundado, dividido em cisão, entre a vida de perturbações sexuais e um amor que ela ansiava, não só o amor de um homem, de uma figura masculina, mas de um amor aos abandonados, porque ela era piedosa. Tantas vezes ela fechava as portas de carvalho pesado para aqueles que lhe procuravam em desvario e abria para a boca do sofrimento. E então deixava escapar de suas mãos as moedas, os denários, os talentos, os cestícios, e despejava na mão do sofrimento. Ajudava outras meretrizes, ajudava mendigos, ladrões, ela se apiedava em projeção, via na penúria do outro a própria alma em deterioração, e se apiedava em compaixão. E então dava o que os grandes não davam. Ela ia aos gasofiláceos divinos, no anonimato, na ilusão daqueles que achavam que ela havia sido endemoniada por completo. E no silêncio ela despejava moedas nos sofridos, naqueles que tinham fome de tudo e necessidade de paz. E numa dessas noites, e em que ela havia dado a ordem aos escravos em que ela não receberia ninguém, que ela havia cerrado as portas e que ela padecia os conflitos das obsessões, ela acendeu as grandes ervas que ornamentavam a sala e despejavam a fumaça para espantar as energias trevosas e perturbadoras da noite. Acendeu os castiçais e, sob a luz da lua, aquela pele branca, marmórea, na beleza física, mas da alma castigada pelos desequilíbrios da alma, ela dizia: eu não mereço, jamais merecerei um amor. E como que por uma intuição estranha, a escrava que ali lhe servia na noite, e que tantas vezes havia participado dos delírios de sua patroa, aproximou-se e disse-lhe: Senhora, Senhora, temos ouvido tantas vezes e tenho trocado confidências com as outras servas que aqui labutam na tua residência, da presença de um homem que ouviram chamar Jesus. E ele é um rabi, é um homem diferente. Senhora, Senhora, vai ter com ele. Vai ter com ele porque ele é um rabi diferente.
Ele tem levantado paralíticos, Ele tem perdoado o pecado de ladrões, Ele tem libertado do meretrício mulheres de vidas infelizes, Ele tem lavado a pele de pessoas deformadas pela lepra e pela hanseníase. Ele tem devolvido a luz àqueles cuja visão caíram na treva da cegueira. Ele tem libertado pessoas da loucura. Vai ter com Ele, Senhor. Essa noite mesmo Ele se encontra em Cafarnaum. E lá na residência de um pescador, Ele aguarda para no dia seguinte seguir a viagem pregando a mensagem desse Pai. Um Pai que Ele nos apresenta e que nunca havíamos visto em homem algum. E ela escutava. As lágrimas melancólicas marejavam-lhe aos olhos. E ela dizia: não acredito. Esse teu rabi, como todo rabi, deve ser um hipócrita. Ele, como todos os rabis que eu conheço, deve ser esse túmulo caiado de mármores raros por fora, mas que apedrejam mulheres como eu nas praças públicas. Eu não creio. Eu não creio que esse teu rabi vai libertar-me do fogo do inferno, que já comecei a crestar na calcinação de minha alma. Senhora, esse rabi é diferente. Ele é um rei diferente. É um rei que vai além das paredes de mármore dos templos das casas de luxo. Ele não tem um reino de pedra. Ele parece nos ensinar que o reino que ele veio pregar e lecionar para as criaturas sofridas que são seus seguidores é um reino que começa na intimidade do coração, através da reforma dos pensamentos e do amor às pessoas como nós, que precisam de tudo, e da compreensão desse Pai que vem para os aflitos. Ele tem pregado à beira do lago. A sua mensagem vem desde Bet-Abara, a casa da passagem. Ele curara desde o início. Temos visto ele em meio à multidão na casa desse pescador fazer coisas que jamais vimos em homem algum. Vai até ele, Senhor, porque dizem-me que ele não passa um dia sequer no mesmo lugar. Ele tem ido às diversas terras e levanta os aflitos e cura os doentes. Vai, Senhor. E então ela recebeu uma intuição estranha. Foi como se pela primeira vez ela tivesse tido uma centelha que lhe imantasse o coração de coragem. E então repassou toda a sua trajetória, a sua vida, como a sociedade lhe via, como ela havia chegado ali. Divaldo em Psicofonia, por Amélia Rodrigues, e em suas psicografias, relata que Maria de Magdala, desde jovem, ouvira falar de Jesus. Ela era uma jovem muito bela, e ela chegava às praças públicas muito antes, mas quando Jesus era anunciado, ela via os profetas falarem nas praças, e eles cantavam, através da tradição oral, dizendo que ele viria. Chegará um homem que ascenderá e tirará o homem da treva moral em que ele mergulha, e que dividirá a terra, e que fará reverdecer a alma do homem que estagia no deserto. Ele levantará os doentes das pernas, mas também soerguerá os doentes da alma. E ela ouvia aquilo, e naqueles dias ela se apaixonou, narra Amélia Rodrigues. Ela guardou a imagem daquele Cristo que ela nem conhecia, mas cuja alma já ecoava de maneira egocintônica, como um chamado que lhe arrastava incessante, ecoando na intimidade e na alma, e que só mais tarde ela entenderia.
E naquela noite ela ouviu aquele chamado. Ela recordava da sua infância, da trama reencarnatória em que ela caía e que levara aquele lugar. Será que Deus a perdoaria? Ela desde jovem ansiava por um amor, desde a juventude. E então envolveu-se com um jovem Narra Amélia Rodrigues, mais velho, mais sábio e já experimentado na vida sexual. E ouvindo a voz quente ao pé do ouvido, as promessas de amor, as ilusões, ela deixou-se arrastar e ele levou à degradação, em um trauma sexual. E ela, presa nos próprios conflitos, passou a viver no complexo do trauma e tornou-se uma meretriz na idade madura. Todos nós, quando passamos por os abusos de natureza psicológica, nos ensina Joana, os abusos de natureza física, principalmente na área sexual, como é o tema da noite, nós fazemos uma cisão na alma, porque o ego, não estando pronto para viver o erotismo que só a idade adulta de um ego desenvolvido suporta, cai no terror do instinto e faz duas personalidades perturbadoras dentro da alma. O indivíduo faz um abusador e faz um abusado. Então, ora ele abusa e ora ele é abusado. E não necessariamente no campo sexual. Abusa das relações, transforma aqueles que nos circundam em pessoas que lhe servem, pessoas que ele abusa psicologicamente, financeiramente, afetivamente, que controla. E quando muitas vezes é identificado como um abusador, cai no discurso da vítima e vai para o outro polo, se fazendo abusado por aqueles que nessa relação que toda hora se inverte, agora o abusam. Então torna-se uma relação simbólica e perturbadora, pelos complexos espirituais. E então ficamos presos nesse destino cruel, até que somente o ego, na coragem, como nos ensina Joana, de olhar a si mesmo, sai do discurso da vítima, sai do discurso do abusador e vai fazer a função transcendente na condição de um ego evangelizado para amar os dois lados e libertar-se de si mesmo das perturbações psicológicas que nos encarceram. E ela estava nessa condição. Ela, naquela noite, repassava no caleidoscópio da memória aqueles acontecimentos. A sua trajetória abusadora e abusiva. E ela olhava para Deus e dizia: Deus jamais vai me receber nesse céu dele. Esse Deus de fariseus, que andam belos pela vida, que leem as Escrituras Sagradas, que dizem lavar as mãos, que se banham no batismo, lavando a alma, na simbologia da limpeza da alma pelas águas do batismo, como ele receberia a mim, que sou uma meretriz? E ela dizia, no remorso e no complexo de culpa, o Deus que ela trazia na cabeça era um Deus cruel. Era o Deus das suas fantasias. E ela estava diante de um Deus abusador. Um Deus que lhe condenaria ao fogo eterno na sua psicologia perturbadora. E então ela, saindo daquela febre, derramando suores álgidos, ela resolveu ir e buscar na intimidade da alcova um manto. E então disse à escrava: vai à franja do mar, prepara o barco, porque eu vou até ele. Algo lhe tomava a alma, o chamado que ela escutara desde a infância, e que queria estar junto a Jesus, para quem sabe receber a sua sentença final do embaixador do reino dos céus, que deveria ficar eternamente no fogo dos infernos, ou quem sabe ter os seus pecados perdoados. Ela foi ao closet, e então trouxe sob as costas o manto, desceu a escadaria, atravessou a mansão em silêncio, a mansão triste e vazia, a mansão das orgias, dos encontros, a mansão que era símbolo da noite e símbolo da caridade dos infelizes.
Ela abriu a porta pesada, olhou o manto negro da noite, onde as estrelas coriscavam no infinito, parecendo cingir. E então escutou o sopro suave da noite como um chamado de Jesus, que lhe ecoava no coração, dizendo: venha, filha, venha a mim como uma criança sofrida, essa criança abandonada, e eu estarei contigo. E então ela encontra o homem que estava ali, esperando para fazer a viagem, para atravessar a região do grande volume de água, de Magdala a Cafarnaum. Ela entra no barco, e então sai cingindo as águas no silêncio da noite, imaginando como seria esse rabi. Como deve ser esse Jesus, que vem transformando a água em vinho, que curou um filho de um militar de alto calão, que foi batizado por João à beira do rio, e que agora vem anunciar o reino dos céus. Será ele mesmo esse homem capaz de perdoar-me os pecados e me libertar das injunções das carnes, das febres dos demônios que me assediam? E ao dar-se conta, havia chegado ao leito seco. Desceu a Cafarnaum em silêncio. Atravessou as ruas estreitas, impregnadas pelo odor pesado de animais, onde as tochas ardiam com seus relampejares amarelos, iluminando aquela noite de ruas desertas. Chegou à porta carcomida pelo tempo, que rangeu em ferros gastos, bateu acompanhada da serra. A porta abriu, ela atravessou a soleira e ele ali, simples. Aquele homem cujos cabelos lhe cobriam a nuca, os zigomas pareciam querer romper a pele curtida, queimada de sol, os lábios com estranhos rictos, que deixaram escapar o verbo suave: minha filha, eu te esperava desde antes. O que queres que eu te faça? Como ele sempre perguntava a todos aqueles que eu procurava. E ela: Senhor, Senhor. Salva minha alma, Senhor. Há quanto tempo tenho me debatido na injunção de demônios infelizes que têm me rodeado noite e dia. E tenho sido a vítima do escárnio de mulheres tão infelizes como eu, que me invejam a riqueza e que querem me ver em praça pública minando sangue à força das pedras, porque durmo com seus maridos. E estou aqui, Senhor, para perguntar-te no alto dos meus sofrimentos, na noite da treva de minha alma: será que Deus me recebe? Nesse reino desse teu Deus que tu diz que é o Pai dos aflitos e dos infelizes? Será que esse Deus recebe uma mulher como eu? Jesus fez uma pausa. Enquanto isso, lá fora, pelas ruas de Cafarnaum, os ventos cesseavam numa balada de tristeza, soprando uma melancolia pelas ruas desertas, enquanto Jesus representava na terra o reino divino. E então disse: minha filha, a alma humana é uma casa em ruínas. E como tu fazes parte dessa grande família, dessas casas despedaçadas, dessas vilas de casas destruídas, aguarda a primavera que te chega. A primavera que vem sob o muro enegrecido do tempo, como nos ensina Humberto de Campos, na maravilhosa lição de Boa Nova. A tua alma é esse muro enegrecido pelo mofo dos dias, pelo limo da noite, das perturbações da alma, e nesse muro, que é o teu espírito infeliz, a primavera que é Deus, vem colocar as flores da renovação, para te arrancar no perdão das dores que te atormentam. Tu és essa casa, Maria, tu és essa casa,
que espera a libertação através do perdão de meu Pai, que está no reino dos céus, e que espera cada um de nós o autoencontro, o encontro no mergulho da alma e do coração, para fazer a primavera da alma, saindo do pântano dos instintos e das sensações. Vai, Maria, e ama e faz as flores da primavera nascerem na ruína da tua casa moral. Senhor, tenho amado há tanto tempo. Tenho amado a todos aqueles que me procuram e que comigo estagiam nas dores da vida. Tenho a ânsia de ser mãe, mas jamais a vida me proporcionará a alegria de ter filhos e de deixar no mundo um amor maternal que me enriqueça as minhas noites de ilusão. Maria, Deus, quando fecha uma porta, abre infinitas janelas, abre um oceano que nos possibilita o vaguear do barco da alma na direção de novas praias. Não é necessário que tu tragas do teu ventre, da intimidade das tuas carnes, da tua fisiologia. Vai para os filhos sem mãe e seja mãe daqueles que sofrem abandonados na vida. Vai naquela direção, liberta dessa tua riqueza vazia e infeliz e ama, minha filha, ama. Ela foi tomada de uma chama que nunca experimentara. E nesse momento, nós entendemos hoje, depois de mais de 2000 anos, através da psicologia moderna, que não precisamos de muito para experimentar o amor. Às vezes basta um olhar, a mudança de um olhar para dentro, a forma como olhamos para nós, saindo de um inferno que queima comburente infinito sem cessar, e olhamos, esse inferno não é tão um inferno assim. É um muro que pode ser um jarro, é um muro que pode ser um recipiente onde eu posso colocar adubo e uma flor ali nascer. Do pântano de minha alma pode nascer as flores perfumadas do chá. Então eu considero esse encontro como uma sessão de psicoterapia. Porque naquela noite ela mudou a imagem de Deus. Ela mudou a relação ego-self, fazendo o eixo do processo de individuação e saindo da neurose e da compulsão sexual. Naquela noite Jesus disse a ela: isso não é Deus, não é o teu Cristo interno. Na linguagem técnica é um complexo. É o abusador que lhe encrava na alma. E que tu projeta naqueles a quem tu vende o teu corpo e fica na condição de vítima. Sai disso. Sai desse lugar. E também para de usar a riqueza da ignorância, que compra o estacionamento da alma no enregelar do sentimento. Jesus libertou-a e disse: o Deus que tu acredita não existe. O Deus real, o teu self, esse Deus interno e esse Deus fora de nós, que temos de estar conectado, é um Deus de amor, que sempre nos perdoa, que sempre nos permite recomeçar, e que tira do lixo o melhor adubo para o enriquecimento da alma. Que Ele tira do pântano a seiva suficiente para o crescimento da flor. Que Ele tira da agressividade o recomeço para buscar nos desafios da vida a ultrapassagem dos obstáculos. É o Deus que apresenta o amor sexual, que apresenta o amor-apego, para mais tarde apresentar o amor-doação no processo de individuação. E naquela noite ela faz esse eixo. E então ela volta à casa renovada. Ela vai para casa. E durante toda a madrugada e dia, quando o sol chegou esfriando, aquecendo a noite fria lá fora, e imantando ela de esperanças aqui dentro, ela foi ao alpendre
E no alpendre ela arremessou tudo que tinha. Aí disseram, enlouqueceu. É perturbada? És louca, dizia a voz do populacho. Ela vai ao quarto, joga joias. Ela coloca à frente da casa os móveis de mogno. Ela arremessa sedas, perfumes. Deu tudo que tinha e saiu em total conexão com Jesus. Muitas vezes vemos esse fenômeno nos pacientes depressivos. Pacientes que chegam tantas vezes em estado emocional e que o mundo reflete o nosso estado. A organização excessiva e também a desorganização perturbadora que confunde a vida. A pessoa em depressão, em desvario, tantas vezes tem a sua casa refletindo o estado da alma. Ela acumula tantas coisas, a casa vira um lixo, empoeirada. E de repente ela vai se vendo, e quando vai saindo a depressão, ela fala, deu-me uma vontade de fazer uma organização, uma faxina, de dar coisas, de me libertar de objetos que há tanto tempo estavam em putrefácio na minha rotina. É a função psicoide, é a função da alma que vai para a matéria e reflete o movimento energético da alma. Então ela vai refletindo o desapego real. A riqueza não é uma maldição. Ela poderia muito bem, na sua criatividade, ter feito outra coisa com poder. Mas o liberar-se das coisas era um liberar-se de si mesma. A liberação das coisas era uma liberação do ego, do escravio, da escravidão, da perturbação. O ego, naquele instante, se desfazia dos conflitos. Era a morte da meretriz dentro dela, entregando tudo que tinha e se identificando agora com a função transcendente, caminhando no processo de individuação na direção de Jesus. E ela começou a sua jornada. Ela então começou a acompanhar Jesus. Conheceu Maria, a de Nazaré. Maria, a mãe de Marcos, a mãe de Tiago. Passou a acompanhar Joana de Cusa, as pregações à beira do lago, à beira da praia, viu os fenômenos. E então passou a seguir a Jesus. Escutou o seu chamado. Àquela época havia um homem muito conhecido. Se pudéssemos fazer uma comparação, era como se a sua função social fosse semelhante aos promoters dos dias de hoje. É aqueles homens das festas, aqueles homens da noite, dos jantares, que conhecem muitas pessoas, pessoas de destaque, de projeção social, que homenageiam pessoas importantes, que está sempre acompanhado, hoje como nas vitrines das redes sociais, que está em destaque, que são as pessoas da vez. E esse fariseu. E como Jesus estava na boca do povo, e ele era o homem das vaidades humanas, ele resolveu fazer um jantar a Jesus. Ele resolveu chamar Jesus para conhecer esse homem tão falado pela boca do povo e que havia ficado famoso e conhecido nas diversas cidades. Fama mais tarde que o levaria depois, pela ignorância humana, à crucificação. E então ele mandou escravos ir até a casa de Simão e fez o convite para que ele pudesse comparecer ao repasto em sua casa, para que Simão pudesse conhecê-lo. E então aqueles homens reconheceram os escravos, os apóstolos, e ficaram espantados que Jesus aceitou. O que Jesus fará em um homem como esse? Um homem de vida vazia. Ele mesmo havia frequentado a casa de Maria de Magdala tantas vezes nas orgias da noite. E para o espanto, Jesus aceitou e foi ao encontro. Foi até ele. Bateu-lhe a porta. Jesus chegou acompanhado de alguns dos apóstolos. Ele abriu e logo de imediato se espantou, porque ele era acostumado em experimentar as pessoas de ego, que trazem nas vestimentas a expressão das emoções, as projeções do social. E então ele vê um homem simples,
com alpercatas que lhe guardavam os pés marcados pelas diversas viagens, um manto alvo, a face queimada como a de um trabalhador braçal, os cabelos castigados, queimados de sol. Ele, meu Deus, esse é o Messias? Que homem é esse? Parece um carregador de pedras. E então ele mal cumprimentou a Jesus. Jesus entrou, aquela casa de luxo, vários divãs, como narra Amélia Rodrigues, espalhados por todo lugar, uma festa dionísica, o vinho destilava na mão dos escravos, os peixes salgados, as carnes serenadas, as frutas, e Jesus ali, como se algo gerasse um desconforto naqueles que o olhavam, porque esperavam os grandes vazios dos homens da terra. Então o diálogo ficou um diálogo enfadonho, que não passava de um sim, não, aceito, um diálogo monossilábico, empobrecido. As pessoas se entreolhavam, trocavam olhares em desconforto. E a hora foi passando e nada. Aquela festa enfadonha e Jesus esperava, na sua sabedoria e paciência. Até que de repente, em meio àquele enfado da festa vazia, começa um burburinho à porta da casa. E sem que Simão desse conta, a mulher entra descabelada, suada, com as roupas e as vestes já mostrando as marcas da vida de renúncias. Ela carregava consigo uma ampola grande nas mãos. Ela vai até Jesus, arremessa-lhe aos pés, quebra o vidro e em prantos ela vai lentamente massageando os pés de Jesus. E então o anfitrião olha, esse não é o rabi, esse aí não é o rei. Se ele fosse o rei, ele saberia quem é essa mulher. É uma meretriz. E ele deixa-se lavar os pés por essa infeliz. Que homem é esse? E Jesus o olhava com carinho, detectando no seu animismo, nas forças anímicas, as cerebrações perturbadoras que todos os fariseus emanavam a ele. Naqueles mesmos dias em que ele levantou o paralítico de Cafarnaum, os fariseus faziam as mesmas perguntas. Ele não é o rabi? Esse homem infeliz, esse carpinteiro, ele levanta alguém? Esse homem não levanta ninguém. E então ele vai à sala da mesma casa, onde Maria de Magdala fez a psicoterapia. Na mesma casa ele diz, Natanael, bem Elias, o que queres que eu te faça? E os fariseus mais uma vez olhavam para ele, ele não vai levantar o paralítico. Ele não vai levantar esse homem, esse pobretão, não tem condição. E Jesus simples olhou o paralítico, que desceu em tiras de palmeira pela clarabóia e repousou-lhe aos pés. E que veio arrastado por 4 escravos, amigos, em uma maca tosca, improvisada, puída, asquerosa, cheirando a suor e urina, e que foi levado a clarabóia no teto após subir uma escada em um promontório que ficava à beira do mar, e que foi levado e descido ali aos pés da multidão que se digladiava ao redor de Jesus esperando a cura, e ele disse, Natanael, bem Elias, eu sei o que contigo te passa. Tu crês que eu te posso curar? E os fariseus, ele não vai curar. E ele diz, o que é mais fácil que eu diga a ti? Levanta-te, anda, os teus pecados estão perdoados. O próprio paralítico duvidou. Ele diz, ele não vai me curar. E naqueles pensamentos da dúvida, do medo, da vaidade, ele disse, levanta-te, anda, mas não peques. Não peques mais, porque o corpo é um filtro. O corpo é um filtro que depura os conflitos da alma. E quando nós trazemos na alma, muitas vezes, as heranças dos complexos perturbadores de outra encarnação,
É o corpo que faz a filtragem nas lesões congênitas, nos cânceres, nas paralisias, nas amputações, nas cegueiras, nas doenças genésicas, nas doenças genéticas. E Natanael e Elisa experimentavam uma doença assim. Jesus disse: eu te liberto do cárcere do corpo, mas vigia, porque o teu complexo ainda vibra no teu inconsciente. Não volta, escuta o chamado, e ele então se liberta do complexo que lhe foi impresso no corpo, e por não cuidar das emoções, voltou à sensação. E foi expor o corpo em orgulho, rodeado de meretrizes, em um prostíbulo, em um bordel. E então naquele dia ele chorou e disse: não entenderam a minha mensagem. Mas Maria de Magdala entendeu a mensagem. Ela não foi como Natanael ben Elias. Ela chorava, e aos pés de Jesus, ela naquela exaltação ao Mestre, lavava-lhe os pés com lágrimas e com aquele perfume raro, um dos únicos que ela guardara. E então ela olhou para aquele homem que tantas vezes a serviciara, e então atrevida, saiu em silêncio, engargalhada, e dizia: salvem Jesus, salvem Jesus. Ele não pôde detê-la. Ela foi dar o testemunho: eu agora estou com ele. Eu posso ser, fazendo essa invasão, apedrejado, mas as pedras e morrer por ele é o meu testemunho. Eu vou entregar o meu corpo doente, que é o filtro, para a minha libertação dessa vida de pecados. E então eu venho lavar os pés do meu Salvador e libertar a minha alma. Era o seu testemunho para aquelas mulheres que eram a voz da chacota, que tantas vezes a empurraram na direção do abismo, daqueles homens que ali se encontravam e frequentavam a sua casa. Era a mensagem de dizer a eles: nunca mais estarão comigo, nunca mais. E então Jesus, vendo o sacerdote, o fariseu infeliz, disse: Simão, o que é mais fácil, eu te digo. Gostaria de contar-te uma história. Haviam 2 homens que deviam grandes somas. Um devia 50 moedas e o outro 500. E o Senhor perdoou os 2. E eu te pergunto: qual dos 2 amou mais o seu Senhor? Ele era um comerciante, era sagaz. Ele disse: Senhor, é óbvio que é o que devia mais. Essa mulher devia 500 dinheiros na economia divina. Ela devia na economia moral longos débitos. E por ter a grande dívida da chaga moral, é ela que Deus ama mais. É ela que se entrega a mim: eu entrei em tua casa, tu não me osculaste. Enquanto ela lava-me os pés com as suas emoções em lágrimas, enxuga com os cabelos, tu mal me recebes e tem um diálogo comigo. Ela fez um unguento, um perfume que tomou conta do ambiente, enquanto mal tu me reconheces como um filho de Deus. Ele não entendeu a mensagem. Era como aquelas rochas empedernidas, graníticas, que jamais deixam se envolver por um orvalho sequer da mensagem de Jesus. Estava preso às sensações. E então ela grita e Jesus vai embora. Percorrer as santas estações da crucificação. Ela esteve com ele na madrugada em que João bateu-lhe a porta em desespero, junto com Maria. Esteve com ele no momento da cruz. Somente as mulheres, sempre as mulheres. Chorou com Maria, a grande perda. Os dias se passaram em aquela melancolia, a saudade.
Ela foi ao sepulcro cavado na rocha viva, acompanhada das outras Marias, a mãe de Marcos e Maria de Nazaré. E então viu a rocha mexida. As outras duas Marias desceram para chamar Pedro e João, que retornaram e comprovaram, viram os tecidos úmidos dos perfumes que cobriam o corpo de Jesus. Foram embora comprovando o desaparecimento do corpo para a libertação da alma, e ela ficou ali em orações: Senhor, Senhor. E então ela ouviu: Maria, Maria. A voz do mesmo Rabi que disse do muro enegrecido. Ela teve a ânsia de abraçá-lo. E ele: não me toque, Maria. Não me toque, porque ainda não voltei em plenitude a meu Pai. Ele vinha dos umbrais. Estava imantado pelas energias negativas. E ele disse a ela: volta. Volta, e diz que eu voltei. E ela volta e mais uma vez o escárnio. Como todos nós, os de alma de Maria, os prostituídos que somos todos nós, ela ouviu: você viu Jesus? O seu detrator. E Maria de Nazaré disse: minha filha, eu tenho a intuição de que tu ouviste. Por que ele não apareceu a João, o apóstolo fiel, jovem, imberbe, sonhador, que sempre esteve com ele? Por que ele não apareceu para a mãe dele? A ti, meretriz. Foi como um punhal. Maria abraçou-lhe e disse: minha filha, eu creio. Meu filho esteve contigo. E então Jesus volta e aparece durante todas, várias madrugadas e dias, trazendo as lições em materialização, e diz: vão às diversas terras e pregue, mesmo que lhe a cruz queime-lhe os corpos em tochas vivas, que suas cabeças rolem nas areias fofas do deserto. Não titubieis, porque eu estarei convosco. E no momento da partida, ela olha para o grupo. Fizeram pequenos núcleos. Posso ir contigo? Não, já estou com fulano, o grupo já está fechado. Olha o outro: posso ir contigo? Não, não pode. Não queriam queimar-se moralmente. Ela era meretriz. Quem andaria com a meretriz? Já era difícil ser cristão, porque corria um risco de vida. Ainda mais andar com a ex-meretriz, conhecida como louca. E então ela se viu no seu processo de individuação, que todos nós enfrentamos. O processo solitário do encontro consigo mesmo. E então ela encheu o coração de melancolia e coragem e ficou vagar pelas ruas de Magdala, vivendo de moedas e doações, até que ela encontrou um séquito de irmãos deploráveis e foi para o vale, como Nardivaldo e Amélia Rodrigues, ao Vale dos Leprosos, onde todo dia ao cair do sol ela ia à pedra esculpida pelo tempo, que se fazia de púlpito, e lá ela gritava a mensagem de Jesus que lhe saía da alma. E para aquele povo em carne viva, ela dizia: meus irmãos, diante da lepra sorri, porque o corpo é um filtro. É um filtro que cura a alma doente. Até que o dia que a doença bendita lhe visitou. E então ela desencarna, recebida por Jesus na espiritualidade. E essa Maria somos nós. Nós somos esses homens e essas mulheres pecadores da atualidade. Somos os abusadores de ontem, os violentados de hoje. Nós somos os adúlteros das praças do apedrejamento. E essas subpersonalidades hoje nos visitam em total perturbação da alma, nos causando as depressões, as perturbações, os conflitos. E que devemos nós, munidos da mensagem de Jesus, escutarmos a voz suave desse Deus que diz: eu não sou um monstro, eu sempre perdoo. E esse antigo monstro que lhe debate às portas do ego, faz do teu ego a casa do caminho,
e olha para ti mesmo e te ama na treva da tua ignorância. Faz da compaixão, no teu processo de individuação, entrega-te à crucificação do autoconhecimento, da renúncia, do sacrifício, da crítica que te martiriza de fora, da violência do verbo que te considera indigno e prega. Prega não no púlpito, mas no teu comportamento. E volta que eu te recebo. Volta que eu te recebo, para que estejas comigo no paraíso do trabalho incessante. Não no paraíso da inutilidade, mas no paraíso do serviço. Nesse paraíso do serviço incansável da misericórdia de Jesus.